Olá, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar para você como manter o equilíbrio hormonal na menopausa e qual a importância de ter os hormônios estabilizados e equilibrados nessa fase tão desafiadora e a importância que isso tem na vida de uma mulher para preservar a saúde, preservar o peso ideal, preservar a energia. Então, saiba que é totalmente possível atravessar a menopausa linda, maravilhosa, com peso desejado, com muita energia e com muita libido também. Não perde que hoje o tema é super importante para todas as mulheres maduras que já passaram dos 35 anos, mas também é importante para os homens, é também importante para os filhos, importante para as filhas, porque seria interessante que todo mundo entendesse o que é menopausa e o que uma mulher madura passa na menopausa quando essa menopausa não é tratada de forma adequada. Eu quero que você entenda, quando esse nosso bate-papo terminar, eu quero que você entenda que é essencial que uma mulher na menopausa faça o tratamento, seja ele qual for. E o que você vai entender hoje é que é possível manter o equilíbrio hormonal na menopausa, seja através do uso de hormônios ou seja através do tratamento natural. Não perde, está recheado de informações, muito conteúdo científico, muito conteúdo médico, mas que eu explico de forma clara, tranquila, que todo mundo vai conseguir entender. Um beijo grande, beijo para Leonel, beijo para Mary, beijo para Joyce, beijo para todos aqui do Instagram e também do Facebook. Estou transmitindo ao vivo para os dois. Beijo para Mônica, mãe de três maravilhosa. Beijo para Jack, Cristina, para Fernandinha, para Ingrid, é muita mulher maravilhosa aqui. Então, o nosso tema hoje é hormônios e menopausa. Vou colocar assim aqui para quem entrar atrasadinho, entender o que a gente está falando, para a pessoa não ficar perdida sem saber o que eu estou falando. Então, vou falar hoje sobre equilíbrio hormonal na menopausa. Você vai entender quais são os vários tipos de tratamento, seja hormonal ou não hormonal, o que é menopausa, quando que ela começa, quais são os sintomas, quais são as doenças que podem acontecer na menopausa, e hoje você vai sair daqui entendendo como tratar a menopausa, tanto da forma hormonal quanto da forma natural. E qualquer dúvida que for aparecendo sobre esse tema menopausa, pode mandando aqui, que à medida que eu vou falando, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Eu sou a doutora Márcia Rocha, sou médica e hoje todas as dúvidas sobre menopausa vão ser esclarecidas. A menopausa é uma fase natural e inevitável na vida de uma mulher. Não é uma doença, não é uma alteração, é uma fase que vai acontecer na vida de toda mulher. Ela marca o encerramento do ciclo reprodutivo. Aquele ciclo reprodutivo que começa na mulher lá quando ela menstrua a primeira vez na adolescência. E durante a vida toda, essa mulher está na vida fértil e a menopausa ela encerra o ciclo fértil de uma mulher. Quer dizer que ela não vai mais poder engravidar com as vias naturais. Mas até na menopausa tem mulher engravidando por outras vias. Mas as vias naturais, a mulher na menopausa não pode engravidar. Ela vai ter queda de três hormônios principais, que é o estradiol, a progesterona e a testosterona, são os hormônios que mais caem aí na menopausa. Várias outras alterações acontecem, mas eu quero que fique bem claro que a menopausa encerra o fim do ciclo reprodutivo de uma mulher, mas não encerra a vida sexual, não encerra a beleza de uma mulher, não pode encerrar a energia de uma mulher, não pode encerrar a vida produtiva dela, de trabalho, de estudo, de vida.
O que acontece é que às vezes as mulheres, quando entram na menopausa, são tantas alterações físicas e emocionais que acontecem que essa mulher sem tratamento fica tão derrubada, tanto física quanto emocionalmente, que ela se sente uma velha. E ao invés dela encerrar o ciclo reprodutivo, quer dizer, não pode ter mais filhos, ela fica tão desanimada que ela acaba encerrando vários ciclos na vida dela. Eu quero que você entenda que uma mulher na menopausa é uma menina ainda. E quero que você entenda que a menopausa, ela acontece por volta dos 50 anos, às vezes antes um pouquinho, às vezes depois um pouquinho. Então começa por volta dos 50 anos, mas que várias alterações já começam a acontecer na mulher por volta dos 40 anos. E a idade que a gente começa a se tratar para a menopausa, a gente já pode começar a se tratar para a menopausa a partir dos 40 anos. Existem vários tratamentos que a gente já pode começar a fazer a partir dos 40 para a gente não sofrer uma rasteira quando a menopausa chegar aos 50. Mas para você, menina, madura, que já está na menopausa há vários anos e não fez nenhum tratamento, esse nosso bate-papo também vai te ajudar. Porque é claro que quando a gente começa o tratamento bem antes, em qualquer tipo de mudança na vida da gente, se a gente começa o tratamento preventivo bem antes, é claro que vai ficar muito melhor. Mas nada impede da gente fazer o tratamento da menopausa depois que já tem 5 anos de menopausa, 10 anos de menopausa, 20 anos de menopausa. Porque a menopausa começa por volta dos 50 anos, mas ela não acaba nunca. Ela dura a vida inteira. Começa por volta dos 50 e vai até os 150 se a mulher viver até lá. Por quê? Porque a menopausa ela é caracterizada pela queda dos hormônios, estradiol, progesterona, testosterona, caracterizada pelos sintomas que uma menopausa pode ter, e eu vou falar, mas também pelas doenças que a menopausa pode predispor. E como a queda de hormônio começa por volta dos 50 anos e ela vai continuar baixa até o final da vida, todas as possíveis doenças que uma menopausa pode gerar em uma mulher, elas começam por volta dos 50 e não acabam nunca. E tem muitas mulheres que pensam que quando os fogachos, que são aqueles calorões, acabam, a menopausa acabou. Não acabou. Você tem que se tratar para a menopausa a vida inteira. Se você quer chegar lá na frente, nos seus 100, 120, 150 anos, com saúde, com energia, andando sozinha, com a cabeça boa, bonita. Por que não? Bonita para a sua idade. Nós não vamos comparar uma mulher de 100 anos com uma mulher de 20 anos, mas cada uma tem a sua beleza própria da idade, aquela energia, aquela vitalidade, e é isso que eu desejo para você. E uma mulher na menopausa que ela não faz o tratamento, que eu vou falar aqui hoje, ela não vai chegar lá bem, ela vai chegar muito mais velha, com a pele muito pior, com o cabelo muito pior, com esquecimento, Alzheimer, Parkinson, é uma lista de doenças que podem acontecer em uma mulher que não fez o tratamento da menopausa. Mas isso não vai acontecer com você aqui, menina, não vai acontecer. Pode ficar tranquila. Então, o tratamento da menopausa, ele vai variar de pessoa para pessoa, de mulher para mulher. Mas o mais importante é você saber que não pode ultrapassar a menopausa sem tratamento. Essa hipótese está 100% descartada. Toda mulher deve fazer o tratamento da menopausa. E lembrando que o tratamento da menopausa, ele pode ser feito através de reposição de hormônios, pode ser feito através de suplementos naturais, o que a gente chama de reposição natural, e é feito também através de mudanças de hábitos. Então, o tratamento da menopausa não é só usar hormônio. E às vezes tem mulheres que o médico, por alguns problemas que eu vou falar aqui hoje ainda, não pode fazer uso da reposição hormonal, e aí a pobre da mulher fica achando que não tem tratamento para ela. Não é assim. Toda mulher na menopausa deve fazer o tratamento. Nunca
deve ultrapassar essa fase sem tratamento, seja o tratamento hormonal, seja o tratamento natural e as mudanças de hábitos. Tudo isso tem que estar aí, e mesmo que ela não possa fazer a reposição hormonal ou não queira fazer a reposição hormonal, tem como fazer o equilíbrio dos hormônios, diminuir os sintomas, diminuir o risco de doenças através do tratamento natural. E hoje eu vou falar sobre os dois tratamentos aqui. Aguarde, que tem muita informação boa aqui. Enquanto eu vou falando, eu vou tirando as dúvidas que vocês já estão mandando aqui para mim. Entenda que é essencial saber que a menopausa não é uma doença. A menopausa não é um distúrbio. Ela é uma transição biológica. O que isso quer dizer? O corpo da mulher vai mudar. Vai acontecer a queda dos hormônios estradiol, progesterona e testosterona, e a queda desses hormônios vão levar a várias mudanças, mudanças físicas, mudanças emocionais e mudanças que podem ser até muito desafiadoras para a mulher. Eu, no consultório, atendo muita mulher na menopausa, muita. E tem casos que eu tenho vontade de chorar só de escutar. Eu tenho um caso de uma paciente minha que ela estava no processo de menopausa por volta dos 50 anos, já estava casada há uns 15 anos, um relacionamento duradouro, onde ela gostava do marido dela, mas ela começou a sentir diminuição da libido. Ela não tinha mais vontade de namorar o marido dela, e toda vez que ele chegava perto dela e quando eles tentavam namorar, doía, era desconfortável, ela não conseguia curtir o momento. Então ela começou a correlacionar o namoro com o marido, o sexo, começou a correlacionar isso com dor, com desconforto. Foi no médico dela, conversou sobre isso e o médico falou: não, se você não tem fogachos, não precisa fazer tratamento. E assim ela foi levando essa menopausa, cada vez mais ela fugindo do marido. E o marido começou a achar que ela não gostava mais dele, porque não queria mais se aconchegar com ele, não queria chegar perto. Toda vez que ele chegava perto dela, ela já dava um jeito de escapulir, porque ficava com medo daquilo levar ao sexo, que estava muito desconfortável, e ela sem vontade de namorar. E o marido pediu a separação, sim. Mas antes dele se separar, ele pediu a separação, falou que não queria mais ficar casado daquele jeito. Quando ele pediu a separação, eles resolveram conversar mais abertamente, e foi quando ela decidiu me procurar, caiu na minha mão, graças a Deus, começou a fazer o tratamento da menopausa, e hoje ela está aí, casada com um marido que ela gosta, porque não tinha por que se separar se ela gostava dele. O marido entendeu toda a problemática, e 3 meses depois, em tratamento completo da menopausa, essa mulher virou outra. O desejo sexual dela voltou, o desconforto para namorar diminuiu, a energia dela voltou, ela voltou a ter desejo pelo marido dela, e o casamento dela voltou ao normal. Não que o casamento seja só sexo, não é isso, mas quando o sexo começa a ficar ruim, desconfortável, doloroso, a mulher começa a se afastar. E às vezes, por falta de conversa, um relacionamento bom, onde tem amor, onde tem carinho, pode acabar porque essa mulher não fez o tratamento, não conversou. E lembrando que o tratamento pode ser hormonal, mas também pode ser o natural. Então isso é um caso de uma pessoa que quase perdeu o marido por conta de uma menopausa que não foi tratada. Mas é um caso. Mas eu atendo centenas de casos por mês de mulheres na menopausa que estão aí sofrendo com vários desses sintomas que eu vou falar agora. E o que eu quero para você, e que eu acho super importante, é que hoje em dia,
A gente tem muita informação. Aqui eu coloco muita informação de qualidade. Eu sou médica, especialista nessa área, então eu entendo bem. E não tem mais como uma mulher ficar sem entender sobre isso. Então busca informação, não acredita num médico que falar para você que não tem tratamento, não acredita que você tem que ultrapassar essa fase com a cara e com a coragem, igual a sua avó ultrapassou, sofrendo calada. Isso não existe mais. Eu não quero isso para você e você não precisa passar por essa fase sozinha. Eu tenho um carinho enorme pelas mulheres na menopausa, porque eu sei o quanto que tantas gerações sofreram com essa menopausa, o quanto que hoje em dia ainda muitas mulheres sofrem com vergonha, que não falam, acham que é assim mesmo. Então eu não quero que isso aconteça com você. Quanto mais você entender sobre esse assunto, você vai saber escolher qual médico, qual tratamento que vai combinar para você sem ser determinado por um médico que falou, não, é isso, você tem que fazer isso e você aceita calada, é isso, eu vou aceitar. Não. Entenda sobre tudo, até para você opinar sobre o seu tratamento e poder perguntar sobre o seu tratamento. Porque quando você não entende nada, você não sabe nem o que perguntar. Então, muita atenção. Beijo para as meninas que estão entrando agora. Muita atenção, que eu vou começar a falar quais são os sintomas principais da menopausa. E a menopausa, ela não acontece de uma hora para outra. Antes da menopausa, a menopausa ela é caracterizada principalmente por quando a mulher está 1 ano sem menstruar e quando faz a ultrassonografia endovaginal e confirma ali que os ovários estão atrofiados, quando através dos exames de sangue, os marcadores, os hormônios estão baixos, quando o FSH, que é um tipo de hormônio, está bem alto. Então existem alterações de sintomas, alterações laboratoriais de exame de sangue, alterações de exames de imagem, que é a ultrassonografia. Então a menopausa é caracterizada por isso e pelo fato da mulher ficar sem menstruar durante 1 ano. Antes da menopausa propriamente dita, a gente tem o que é chamado de pré-menopausa, ou perimenopausa, ou climatério. O que é essa fase? É quando o corpo está se preparando para a menopausa. E às vezes, tem muitas mulheres que os exames de sangue, que os exames de imagem ainda não estão alterados como menopausa. Mas a mulher já está sofrendo. Ela já está tendo um monte de sintoma, está quase matando um de tanto nervoso, secura vaginal, calorão. E o exame de sangue e o exame de imagem, a ultrassonografia ainda não é menopausa. Você não tem que esperar ficar 1 ano sem menstruar para poder tratar. Que às vezes, já peguei no consultório, mulher que está 1 ano ou mais, às vezes 2 anos, nesse sofrimento de calorão, noite mal dormida, nervoso, falta de libido, não está querendo namorar. E ainda não entrou na menopausa, mas está na perimenopausa. Não precisa entrar na menopausa propriamente dita para poder fazer o tratamento. A mulher não precisa chegar no fundo do poço para fazer o tratamento. Então, pode fazer o tratamento antes, na perimenopausa, no climatério. E para dar o diagnóstico da menopausa ou do climatério, mesmo que a mulher não tenha útero, mesmo que não tenha o parâmetro da menstruação, existem os exames de sangue, existem os exames de imagem, que é a ultrassonografia, e existem os sintomas. E o que eu quero que você preste atenção agora, quais são os sintomas que mostram, antes mesmo do exame de sangue, antes mesmo do fim da menstruação, quais são os sintomas que mostram que essa mulher já está se preparando para entrar na menopausa. Muita atenção. Por volta dos 45 anos, então vê, a menopausa é lá pelos 50, mas por volta dos 45 anos existem mulheres que já começam a ter o ciclo menstrual um pouquinho diferente. Ele às vezes fica mais longo, às vezes fica mais curto, às vezes o fluxo menstrual diminui, às vezes o fluxo menstrual começa a ficar muito intenso. Aquela mulher que antes não tinha TPM, a partir dos 45 começa a ter TPM, fica muito nervosa, fica ansiosa, muita vontade de comer doce, coisa que às vezes ela não tinha antes. Essas alterações de nervosismo, TPM forte, de falta de paciência,
noite mal dormida, começa a ter alteração de sono. Tudo isso já são sinais que a perimenopausa está chegando. Antes mesmo do exame de sangue, antes mesmo de parar de menstruar, essas alterações já começam a acontecer. E já tem tratamento. Já pode começar a tratar, não tem por que ficar sofrendo aí com 45 anos já com esses sintomas. Aí agora eu vou falar quais são os sintomas principais da menopausa. 80% dos sintomas da menopausa são os fogachos. Fogachos são aqueles calorões. E os fogachos, eles não são calorões imaginários. É uma alteração no equilíbrio da temperatura corporal da mulher. Ela não fica com calor, suando, toda vermelha, porque ela está emocionalmente desequilibrada e por isso ela está com esse calorão. Não. É uma alteração na temperatura corporal da mulher. Por conta da queda dos hormônios, começa a ficar desregulado a temperatura. Olha que maluquice. Então, às vezes, está todo mundo lá pleno, ninguém está suando, do nada, a mulher fica toda ensopada. A maquiagem borra, o cabelo fica todo oleoso, a roupa fica toda molhada e lá, só ela morrendo de calor, toda vermelha, passando a maior vergonha e todo mundo lá tranquilo. Então, os fogachos, que são os calorões, eles, em 80% das mulheres da menopausa, acontecem os fogachos, 20% não acontece, mas não é só fogacho. Então, muita mulher que não tem fogacho, às vezes nem procura tratamento, porque acha que não precisa. Não é isso. Todo mundo precisa do tratamento. Os outros sintomas da menopausa: piora do sono, insônia, aquela mulher que começa a ter o sono muito leve, aquela mulher que fica com dificuldade de pegar no sono, o sono dela era bom, do nada começa a ficar ruim. Irritabilidade, falta de paciência, tudo fica nervosa e antes ela nem era tão nervosa assim. Esquecimento, a menopausa ela atrapalha até o cérebro da mulher. A mulher começa a ficar mais esquecida, avoada, não consegue concentrar direito, começa a fazer uma coisa, perde a concentração. Secura, é secura no corpo todo, minha amiga. Secura ocular. Secura do cabelo, o cabelo começa a ficar mais espigado, sabe? Vai perdendo, não fica mais sedoso. Então é secura na pele, a pele começa a ter umas dobrinhas assim, diminuição do colágeno da pele, aí começa a ter mais flacidez. Secura ocular, secura na boca, secura na vagina, secura na pele por conta da queda dos hormônios. Olha quanta alteração. Diminuição do metabolismo. Aquela mulher antes dos 50, comia X de comida. Aí quando ela chega nos 50, entrou na menopausa, se ela continuar comendo aquele mesmo X de comida que antes não engordava ela, depois da menopausa começa a engordar. Conta aqui pra mim se você não tem esses sintomas. As meninas aqui do Facebook já estão falando que se identificam com muito desses sintomas. Olha o que uma mulher na menopausa passa quando ela não é tratada. Por isso que ela fica nervosa, por isso que ela fica sem paciência. Quem é que vai aguentar esse monte de alteração assim, num avalanche só? Aumento da gordura abdominal, ela começa a acumular a gordura do peito para baixo. Aí o estômago começa a ficar alto, mas não é estômago alto, é gordura na barriga. Começa a dar pneuzinho. E ela começa a perder a cintura, aquele contorno do corpo feminino que tem cintura e bumbum, para de acontecer. A cintura começa a engrossar, porque começa a acumular gordura na região do abdômen. A mulher começa a ficar barrigudinha. Vai prestar atenção nas mulheres que não fizeram o tratamento adequado, que eu vou contar aqui hoje, e entraram na menopausa. Tem muitas mulheres que às vezes parece que estão grávidas, de tanta gordura que junta na barriga. Às vezes o braço não fica gordo, o bumbum não fica gordo, a coxa não fica gorda, mas a barriga só vai aumentando aqui. Uma coisa horrível. Acumula muito rápido. Então, super importante, tem como resolver isso. Diminuição da quantidade de músculos, piora da flacidez. Osteopenia, que é enfraquecimento dos ossos, osteoporose, que é enfraquecimento geral dos ossos e que pode levar até fraturas. Olha quantas alterações. E se você acha que é só isso, né? Não. Esses são os sintomas. Agora eu vou te contar quais são as doenças que têm mais chance de acontecer
na menopausa por conta da queda dos hormônios. E você achando que menopausa era só calorão, né? Pois é. Depressão é muito frequente na mulher na menopausa. Porque com esse tanto de alteração, sem achar um médico que escute ela direito e que trate essa mulher de forma completa, com a família, que às vezes não suporta essa mulher de tanto que ela reclama, porque ela está perdida. Então ela começa a ficar perdida, porque ninguém entende ela fica anos tentando tratamento e não consegue um tratamento adequado, e aí isso gera, muitas mulheres entram em depressão. A menopausa ela pode predispor ao diabetes, à hipertensão arterial. Então, muitas mulheres antes da menopausa não tinham diabetes, depois da menopausa começa a ter diabetes, pré-diabetes, começa a ter pressão alta que antes não tinha, infarto do coração. Porque a mulher na menopausa ela tem uma tendência para aumentar o colesterol, principalmente o colesterol ruim. E aí esse colesterol aumentado pode predispor ao infarto. Pela queda do hormônio estradiol, progesterona, a mulher começa a ter menos proteção cardiovascular, que nós médicos chamamos assim. E essa diminuição da proteção cardiovascular pode fazer essa mulher ter mais tendência para infarto. Eu tenho uma conhecida que perdeu a mãe jovem, aos 52 anos, infarto do coração. E ela não era gorda, ela não era sedentária, mas ela tinha outras alterações que não foram tratadas e que acabou predispondo ao infarto numa pessoa ativa, uma pessoa que não era gorda e teve um infarto na menopausa. Osteoporose, que é enfraquecimento dos ossos, é outra doença. Obesidade, que é considerada uma doença, que é muito mais frequente na menopausa. Doenças autoimunes, já ouviu falar de doenças autoimunes? Ela é muito mais frequente na menopausa, na mulher que não se trata. Doenças autoimunes, o lúpus, a tireoidite de Hashimoto, fibromialgia, como é frequente fibromialgia na mulher na menopausa, a mulher que não foi tratada. Câncer de intestino, câncer de cólon. Temos aí várias pessoas famosas, mulheres na menopausa, que tiveram câncer de intestino na menopausa. Tudo isso por conta das alterações hormonais. Então, eu quero que você entenda que a menopausa não é só fogachos, que toda mulher deve e toda mulher pode fazer o tratamento da menopausa. Mas é importante você entender que tem como fazer esse equilíbrio hormonal da menopausa, e é o motivo do nosso bate-papo de hoje. Mas saiba que o tratamento da menopausa, a gente escolheria dois tratamentos, tem dois tratamentos. A gente pode fazer a reposição hormonal, que é repor os hormônios que estão deficientes, e a gente pode fazer a reposição natural, para aquelas mulheres que não querem ou não podem fazer o tratamento hormonal. E os dois tratamentos, tanto a reposição hormonal quanto a reposição natural, devem ser associados a mudanças de hábitos. Tudo isso junto vai ajudar a fazer com que essa mulher tenha o equilíbrio hormonal através da reposição hormonal ou da reposição natural, sem risco para a saúde. Na verdade, atingindo mais saúde. Beijos para quem está entrando agora. Eu sou a doutora Márcia Rocha, sou médica. Hoje o nosso bate-papo é sobre reposição hormonal na menopausa, equilíbrio hormonal na menopausa, seja através da reposição hormonal ou através da reposição natural. E aí vou começar falando agora sobre a reposição hormonal. Existem várias formas de fazer a reposição hormonal na mulher. A reposição hormonal, ela pode ser feita com a reposição hormonal de hormônios sintéticos ou com os hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são a reposição hormonal que eu escolho para o tratamento das minhas pacientes na menopausa, e os hormônios bioidênticos serão o estradiol, a progesterona e a testosterona, que são três hormônios principais que caem na menopausa. E a reposição hormonal feita de forma consciente não engorda, não induz o aparecimento de câncer de mama, não induz o aparecimento de câncer em lugar nenhum. Na verdade, os estudos científicos mostram
que nos primeiros 5 anos da menopausa, fazer a reposição hormonal completa ajuda a diminuir o risco de câncer. Então, nos primeiros 5 anos previne o câncer. Muito importante a reposição hormonal logo no início da menopausa. Quando faz a reposição hormonal do estradiol, que é um dos hormônios que cai na menopausa, melhora a libido sexual da mulher, melhora o colágeno, melhora a pele, melhora as unhas, melhora o cabelo, diminui o risco de acumular gordura no abdômen, que é a gordura visceral, e melhora a lubrificação vaginal. Tudo isso com a reposição do estradiol. A outra reposição com hormônio bioidêntico é a progesterona. Quando faz a reposição da progesterona, ela é um hormônio que vai ajudar a melhorar a qualidade do sono, que vai fazer essa mulher ficar mais calma, mais plena, porque o hormônio progesterona, que já existe no corpo e que na menopausa ele cai, é o hormônio que deixa a gente mais tranquila e que faz com que o sono da gente fique melhor. O sono da mulher na menopausa e na pré-menopausa ou climatério, ele piora pela queda da progesterona, que muitas vezes já começa a acontecer com 45 anos e que antes da menopausa a gente já pode repor se tiver a queda da progesterona, não precisa entrar na menopausa. Outro hormônio bioidêntico que faz a reposição na menopausa é a testosterona. Quando faz a reposição da testosterona, tem a melhora da flacidez, tem a melhora do metabolismo, o metabolismo fica mais ativado, então fica mais fácil emagrecer. Melhora a energia vital, melhora a energia sexual. Então a testosterona atua dessa forma. A reposição hormonal, ela pode ser feita oral, ela pode ser feita em forma de cremes, ou ela pode ser feita em forma de implantes hormonais. Tudo isso pode ser usado na mulher da menopausa que vai fazer a reposição hormonal. Para aquela mulher que não pode ou não quer fazer a reposição hormonal, lembrando que existem algumas contraindicações da reposição hormonal. Aquela mulher que já teve trombose, que é o entupimento das veias, a mulher que teve trombose, o médico angiologista não gosta que faça a reposição hormonal. Aquela mulher que tem uma grande incidência de câncer de mama na família e que os familiares fizeram o teste genético e observou que tem um teste genético para isso, que existe uma tendência genética na família para o câncer de mama, o ginecologista prefere que não faça reposição hormonal, mesmo que os estudos científicos mostrem que nos primeiros 5 anos diminui o risco de câncer de mama. O ginecologista normalmente prefere que não faça. E aquela mulher que já tem um nódulo perigoso na mama, o ginecologista também prefere que não faça reposição hormonal. Então, basicamente, as contraindicações são essas. O resto não tem contraindicação. E quando a mulher não vai fazer a reposição hormonal, ela pode fazer a reposição natural. A reposição natural, existem vários tipos de suplementos naturais que podem ser usados, e esses suplementos, através de uma consulta médica, o médico vai definir junto com essa mulher quais são os sintomas e quais são os suplementos naturais mais indicados, mas eu vou pontuar quais são os principais que são usados. Pinus pinaster é um suplemento natural, cava-cava é um suplemento natural que ajuda, erva de São João, ginseng, red clover, maca peruana, passiflora, todos esses que eu falei, eles podem ser usados e ainda existem muitos outros que vão ser determinados e escolhidos pelo médico responsável para fazer o tratamento natural daquela mulher que não quer ou não pode fazer a reposição hormonal. Algumas mulheres não podem fazer a reposição hormonal do estradiol e da progesterona, mas podem fazer a reposição hormonal da testosterona. Então, muitas vezes o tratamento vai ser hormonal e muitas vezes o tratamento vai ser metade hormonal, metade natural, porque às vezes a mulher não pode fazer uso dos 3 hormônios.
Mas nunca, o que a mulher realmente não pode é ultrapassar essa fase sem tratamento. E seja reposição hormonal ou natural, sempre uma mulher na menopausa tem que acrescentar as mudanças de hábitos, que são essenciais para cuidar da saúde dessa mulher a longo prazo. E agora eu vou dar de presente para você, vou explicar para você quais são as mudanças de hábitos que são essenciais para uma mulher na menopausa ultrapassar essa fase de uma forma mais saudável, mais tranquila e uma forma com mais beleza, mais energia. Então, as mudanças de hábitos. Jejum intermitente. Os estudos médicos, científicos, e eu como médica posso atestar isso, os estudos médicos científicos mostram que o jejum intermitente, feito dentro do protocolo certinho, da forma adequada, o jejum intermitente ajuda a ativar o metabolismo, ajuda no emagrecimento, ajuda na diminuição da gordura visceral e da barriga da mulher da menopausa. O jejum intermitente ajuda a diminuir o colesterol ruim, que tem uma tendência para subir na menopausa. O jejum intermitente ele ajuda a subir a testosterona e o GH, que são dois hormônios que ajudam a diminuir a flacidez. E o jejum intermitente ajuda a diminuir o envelhecimento da pele. Então, por isso que o protocolo do jejum intermitente feito da forma adequada é essencial para a mulher na menopausa. Mesmo aquela mulher que não quer emagrecer, tem como fazer o jejum intermitente de forma que não emagreça. Eu faço o jejum intermitente 5 vezes por semana e eu não quero emagrecer. E eu não emagreço fazendo jejum intermitente, porque eu faço o protocolo do jejum intermitente que é para prevenção de doenças e não o protocolo para emagrecimento. Mas existe o protocolo do jejum intermitente para emagrecimento, quando há necessidade disso. Outra mudança de hábito maravilhosa para a mulher na menopausa são os exercícios físicos. E agora eu vou pontuar por que o exercício físico é essencial para a mulher na menopausa. O exercício físico ele vai fortalecer a sua musculatura, que vai fortalecer os seus tendões, que vai fortalecer o osso dessa mulher. Então, para tratar osteopenia e osteoporose, não é para ficar tomando cálcio só. É para fazer o exercício físico, porque é o exercício físico que vai ajudar a fortalecer músculos, tendões e ossos. E quando você fortalece isso, você previne a osteoporose. Só que muitas vezes as pessoas não entendem o quanto que isso vai influenciar. Pensa junto comigo. Como você quer estar quando você tiver 88 anos? O meu pai está com 88 anos. A minha mãe está com 79 anos, isso aí. E como que os dois estão? Os dois estão fortes, andando sozinhos, com as pernas firmes. Por quê? Porque eles construíram isso ao longo do tempo. E uma das coisas, entre várias que eles fizeram, foi incorporar o exercício físico como uma rotina, como escovar o dente, como tomar banho, como pentear o cabelo, é mais uma rotina de saúde. Mesmo que você não goste. A vida não é fazer só o que a gente gosta. É claro, várias coisas a gente gosta, mas uma coisa ou outra a gente faz sem gostar muito, mas porque é importante. Então, os exercícios físicos vão diminuir a flacidez, vão diminuir o risco de osteopenia e osteoporose, que é muito frequente na menopausa. Os exercícios físicos vão aumentar testosterona e GH, que são hormônios que vão melhorar a libido, vão melhorar a energia, vão diminuir a flacidez, sem fazer reposição hormonal. Olha só, mudanças de hábitos regulando os hormônios. E outra mudança de hábito, na verdade existem várias, né? Mas não dá para falar todas aqui. Outra mudança de hábito muito importante é a alimentação low carb flexível. Observe que não é alimentação low carb radical. Existe diferença. É a alimentação low carb flexível, aonde vão existir carboidratos, mas na quantidade adequada, de forma que não suba muito a sua insulina, não suba muito a sua glicose e que não predispõe ao aparecimento de câncer.
ajuda a evitar o diabetes, a pressão alta, a gordura visceral, que são todas alterações que estão diretamente relacionadas com a menopausa. Menina, dava para ficar falando de menopausa uma semana seguida, de tanto que eu amo esse tema e de tanto que eu amo cuidar e tratar das mulheres da menopausa. Eu não quero mais que... Um dos meus objetivos aí de vida, eu amo ser médica, eu sempre quis ser médica, desde que eu era pequenininha. E agradeço a minha mãe e o meu pai que fizeram de tudo nessa vida para que eu pudesse ser médica. E eu honro, tento honrar todo dia o que eles fizeram por mim e tento ajudar com o maior carinho as pessoas que de mim se aproximam e que querem aprender mais e que querem se cuidar melhor. Então eu amo cuidar de todos os meus pacientes. E adoro esse nosso bate-papo aqui, que independente de você virar a minha paciente ou o meu paciente, eu estou te ajudando de qualquer forma e eu faço isso aqui de coração, mas eu amo tratar as mulheres da menopausa, porque eu sei o quanto que elas sofrem e o quanto que tem médico que não entende que existe tratamento para toda mulher na menopausa, seja ele a reposição hormonal ou seja ele a reposição natural. Eu quero que você entenda que uma mulher de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, 80, 90, seja a idade que for, ela pode se sentir linda, maravilhosa, sexy, fazer o que quiser, namorar o que ela quiser, botar a roupa que ela quiser, fazer o que ela quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nunca se chame de velha. Nunca deixe ninguém te chamar de velha, mas principalmente você, que é a sua melhor amiga. Não faça piada com a menopausa. Não faça. Não se chame de velha, não fala assim, eu já fui velha, isso é coisa de velha, tô ficando esquecido porque eu fiquei velha. Não fala isso, não fala. Porque se você se diminuir ou diminuir a sua amiga que está passando pela mesma fase, você não está ajudando. E a gente tem que se ajudar uma a outra. Ultrapassar essa fase de forma plena, com saúde, com energia, com informação. E aí eu peço para você que escutou esse nosso bate-papo até aqui, se você gostou dele, se você acha que ele pode ajudar alguma menina que está aí na menopausa ou que vai entrar na menopausa ou até alguém que é mais jovem, compartilha esse vídeo, manda para quem precisa. Eu quero que mais mulheres e homens entendam o que é a menopausa para apoiar essas mulheres, para essas mulheres saberem que ela tem tratamento, para nunca mais ninguém ficar sofrendo, perder o marido, ficar sem energia, ficar se sentindo triste, deprimida, entrar em depressão, adquirir um monte de doença, sendo que tudo isso podia ser evitado. Agora eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram. Um beijo para quem está agradecendo. Oh, 1000 coraçõezinhos, eu fico até arrepiada, viu? Eu amo esses coraçõezinhos que vocês botam aqui. E as perguntas. Doutora Márcia, eu tenho 60 anos. Eu ainda posso fazer o tratamento da menopausa? Independente da sua idade. Se você tem 40 anos, se você tem 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, dá para fazer o tratamento da menopausa. Seja ele hormonal, seja ele natural, ou seja mudanças de hábitos. Nunca é tarde para começar a fazer o tratamento da menopausa. Então não deixa ninguém te falar, não, só pode fazer o tratamento da menopausa nos primeiros 5 anos. Não é isso. Existem reposições hormonais de acordo com a idade, existe a reposição natural de acordo com a idade e as mudanças de hábitos que podem ser incorporadas em todas as idades. Então, o tratamento da menopausa não tem idade. Como a menopausa começa por volta dos 50, mas desde os 40 a gente já pode tratar, o tratamento da menopausa começa com 40 e vai até os 150. Eu quero fazer meu tratamento da menopausa até os 150, porque eu quero viver até lá. Isso aí, parabéns para as meninas que estão falando aqui que não se deixa chamar de velha. Isso aí, eu não chamo ninguém de velha, ninguém me chama de velha também não, viu? Não deixo não. Doutora Márcia,
Hidroginástica pode contar como exercício físico que ajuda no fortalecimento da musculatura? Todo exercício pode, hidroginástica pode contar como exercício físico, mas eu quero que você entenda que todo exercício físico, ele pode virar só uma diversão ou ele pode virar um exercício físico de verdade. Então, existem pessoas que vão para a hidroginástica como diversão. Tudo bem se elas querem se divertir, mas não vai adiantar muita coisa para a musculatura, não. Então, se você faz hidroginástica, você vai prestar atenção na professora. E vai falar assim, professora, como que eu posso fazer para essa hidroginástica ficar um pouquinho mais pesada, para fortalecer mais a minha musculatura? O Pilates também pode ser um ótimo exercício para mulher madura, mas é claro que existe o Pilates onde só tem alongamento e existe o Pilates para fortalecimento da musculatura. Você tem que conversar com a responsável, com o professor de educação física, que é o educador físico, que é quem mais entende de exercício físico, e falar o seu objetivo. E presta atenção se ele está te escutando de verdade. Se você achar que o professor de educação física olhou para você e achou que você está velha, que você não vai melhorar nada, você muda de professor. Que tem que ter um que acredite em você, e um que realmente vai te dar atenção e vai entender que uma mulher madura também pode fazer exercício de forma intensa, mas intensa para a situação dela. Não quer dizer que vai pegar tanto peso quanto outra pessoa. O que eu quero é que quando você for fazer o seu exercício físico, ele seja um esforço para você. Você fala assim, nossa, estou me esforçando, sem se machucar, sem machucar ombro, sem machucar joelho, mas não pode terminar o exercício físico com essa cara que eu estou aqui agora. Nem suei, nem cansei. Perdeu o tempo da sua vida. Você tem que suar, você tem que cansar, ele tem que exigir de você, mas não é para você se machucar nem para você se matar. Por isso que existe o educador físico, bom professor, um bom profissional, existem em todas as áreas, um bom profissional para poder te direcionar no exercício físico específico para o seu caso. Doutora Márcia, a pergunta muito importante, tá? Doutora Márcia, eu moro em outro país e no país que eu moro não faz reposição hormonal. Como que eu posso fazer esse tipo de tratamento? Eu atendo vários pacientes online que moram em várias partes do mundo, ok? E mesmo a gente fazendo a consulta online, eu consigo passar a reposição hormonal quando há necessidade. Tem como manipular no Brasil e a farmácia de manipulação manda pela transportadora para o país que for. E mesmo que naquele país de origem não tenha como comprar a reposição hormonal com a receita do Brasil, tem como fazer a consulta online, passar o tratamento hormonal e a farmácia de manipulação da minha cidade coloca na transportadora com receita em português e receita na língua de origem, que for o país. E eu tenho várias pacientes que fazem o tratamento hormonal e o tratamento natural também, morando em outro país, morando em outra cidade, não tem problema nenhum. Então, independente do país que você more, se você não consegue esse tratamento com o médico do país que você mora, dá para fazer a consulta online comigo e eu consigo passar esse tratamento todo. Tá aí minha paciente Patrícia, que mora lá nos Estados Unidos, já botando aqui o depoimento dela, viu? Queria mandar um beijo para cada uma que esteve aqui. Eu amei o nosso bate-papo, meu bate-papo preferido. É o bate-papo da menopausa. Toda terça-feira, 19h27, a gente tem o nosso bate-papo, que é a live. Ativa o sininho, sempre eu coloco lá o lembrete, viu? Sempre coloco o lembrete da live, toda terça-feira, 19h27. Beijo grande para você, se cuide e lembra, se você chegou atrasadinha, não pegou o começo desse nosso bate-papo, vai ficar salvo, você pode assistir o começo depois. E se você gostou, curte, compartilha, manda para as amigas que estão precisando. Vamos ajudar outras mulheres a melhorarem cada vez mais, vamos se apoiar, não vamos deixar as mulheres ficarem tristes, desanimadas. Eu não quero, eu quero todo mundo linda, maravilhosa, sexy, com energia, namorando, viajando, fazendo o que quiser,
Mas eu não quero, ninguém tem nada a ver com isso. Não deixa ninguém te chamar de velha, ok? Beijo grande, meninas. Uma ótima semana para vocês. A gente se vê terça-feira, 19h27. Beijos. Beijos, meninas do Facebook.